privilégio, que honra minha estar aqui com vocês de novo. Essa igreja tão linda, tão viva. Vocês são muito simpáticos, gente. É uma vista bonita daqui, viu? Vocês rindo aí. É uma alegria sem tamanho estar aqui com pastores também, amigos que investiram tanto na minha vida, me ensinaram tanto. Eu me sinto muito privilegiada, de fato. Mas eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. E eu amo família, amo pensar sobre família. Amo falar sobre família, mas viver em família não é fácil, porque pessoas são difíceis. Você concorda comigo? Nem todo mundo é tão fácil de lidar assim igual você. Algumas pessoas são um pouquinho mais difíceis. Mas a Bíblia ela tem princípios para nós e a obediência aos princípios de Deus, eles geram bênção. É impossível que isso não aconteça. Então Deus tem princípios onde Ele nos instrui, onde Ele nos ensina. E se a palavra de Deus, ela diz algo ao nosso respeito, se ela nos faz uma promessa, isso é verdade. Você crê assim também? Achei tão bonito a pastora Lilian fazendo com vocês uma declaração. Eu queria convidar você a fazer uma comigo também, porque eu acredito muito em confissões de fé, em declarações de fé, e o coração se enche daquilo que a boca fala. Então, se você tem sua Bíblia, você pode levantá-la bem alto assim comigo. A maior instrução de Deus para a nossa casa tem princípio para todas as áreas. Se for seu celular, se for na sua cabeça, sua mão, qualquer coisa. Mas vamos profeticamente dizer assim, essa é a minha Bíblia. E eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. E ela diz que eu sou grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado por Deus. Amém? Você pode aplaudir a Ele se você crê assim. É isso que Ele libera sobre cada um de nós. Aleluia! Que Deus bom é esse! E a palavra diz que por meio de Jesus, todas as famílias da terra receberiam a bênção que havia sobre Abraão. Existe uma bênção sobre você. E essa bênção não vem da sua linhagem humana, essa bênção não vem apenas da sua genética, da sua biologia. A Bíblia diz que nós nascemos de novo em Cristo Jesus. A nossa genética é do céu, ela é do alto, e é dele que vem o conselho, a instrução, a sabedoria e a graça, para que a gente possa vencer em todas as áreas da nossa vida, inclusive na nossa família. Eu queria ler só um versículo com vocês lá de Timóteo. Um texto que me colocou para pensar bastante essa semana. Timóteo no capítulo 5. Paulo está dando uma instrução às famílias. E no versículo 8. É um texto forte. É um texto que nos chama para uma responsabilidade. Que curioso, a gente tem a apresentação de tantas crianças aqui. É um texto que chama as famílias para uma responsabilidade que existe sobre nós. E Paulo está dizendo assim em 1 Timóteo 5,8. Ele diz, aquele que não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. É uma palavra dura do apóstolo Paulo, mas uma palavra importante da gente trazer à nossa mente. Porque eu fiquei pensando, como é que Paulo diz que a gente nega a fé? É se, de repente, está tendo aquele cafezinho no seu trabalho e alguém faz um comentário ruim e você não se posiciona, você não fala, não é isso que Jesus diz. E você deixa de falar aquilo que você deve falar. É assim que a Bíblia diz que você nega a fé? Não, aqui nesse texto não é isso que ele está dizendo. Você não nega a fé matando culto de repente. Esse domingo eu matei culto para ir para a praia. Não estou dizendo que você deve fazer também. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não é isso que Paulo está dizendo, que é como você nega a fé. Não é dando ou não os seus dízimos. Não é assim que ele está dizendo. Ele está dizendo que se você não cuida dos seus, se você não cuida daqueles que Deus confiou a você, que Deus colocou sobre o seu cuidado, especialmente dos da sua própria família, você negou a fé. Então a gente nega a fé quando a gente não cuida dos nossos.
E se você for ler, né, esse contexto, ele está falando especificamente sobre as viúvas, o cuidado com as viúvas, dando orientação à igreja para que a igreja não fique sobrecarregada com os cuidados às viúvas. Então ele está dizendo, aquelas que são realmente sozinhas, a igreja vai dar um suporte, mas aquelas que têm filhos, os filhos devem aprender a cuidar. Mas eu creio que a palavra cuidado na Bíblia ela é muito ampla. E a gente pode estender esse cuidado para tantas áreas de zelo que a gente precisa ter com a nossa casa, com a nossa família. E o cuidado com a nossa família é uma responsabilidade nossa. E falar de família já é por si só um assunto um tanto delicado. Eu encontrei uma moça essa semana lá na igreja, ela falou, não, semana que vem eu vou trazer que eu vou voltar a vir para a igreja. Eu falei, você está sumida, o que houve com você no mês de maio? Não, é que está falando de família, quando parar de falar eu volto. Você já ouviu alguém? Você também conheceu alguém assim já? É um assunto por si só difícil, delicado. Mas eu fiquei pensando que se você ainda não tem a família que você gostaria de construir, mas você nasceu de alguém, você tem uma família. Ruth com Noemi era uma família, certo? A sogra ali era uma família. E seja qual for o seu arranjo, a sua dinâmica, se você ainda é jovem, você ainda é solteiro, se você, né, é casado, divorciado, seja o que for, existe instrução, existe conselho de Deus para você. E a gente precisa ouvir e aprender para a gente alinhar a nossa vida. Porque por mais incrível que você seja, você também precisa ser alinhado e ajustado em algumas coisas. E quem vai fazer esse balanço na nossa vida é a palavra de Deus, que vem para nos levar para o prumo, para nos fazer pensar, refletir, meditar e colocar a nossa vida em ordem muitas vezes. Não sei se você já passou por algum problema de reforma em casa, se você já teve uma crise hidráulica ou em alguma questão de manutenção da sua casa, você sabe que cuidar de uma crise é mais difícil do que fazer a manutenção do dia a dia, ou não é? Quando o negócio dá problema, que estoura e aí vai quebrando várias coisas em sequência, o prejuízo é maior do que se você estiver fazendo uma manutenção com mais frequência. Assim também é na família. Eu creio, não sei se a sua família está em crise hoje, não sei se ela já teve, não sei se você ainda vai precisar vivenciar situações que você ainda nem faz ideia, mas eu sei que a gente buscar esse alinhamento de Deus, independente do contexto que a gente está vivendo hoje, é sempre atual e é sempre necessário. E acima de tudo, é sempre um clamor do coração de Deus, que a gente assim o faça. Eu estava pensando nesse texto e me lembrei de uma pregação que eu fiz lá na igreja semana passada, e eu estou com dificuldade de superar o rei Ezequias, que ele está muito vivo no meu coração. Eu estava pregando sobre isso semana passada, eu não vou entrar nesse texto, mas eu deixo de sugestão de leitura para você, lá no livro de Reis, no capítulo 20. A Bíblia vai nos contar, no 18 especificamente, fala sobre quem foi Ezequias. Ezequias foi um homem incrível. A Bíblia diz que não houve outro rei que nem Ezequias. Era um homem que confiava no Senhor, que tinha zelo pelas coisas do Senhor. Ele foi responsável por um grande avivamento. Ele conduziu o povo ao arrependimento. Era um homem bom. Junto com Davi, eram os reis mais ícones da história de Israel. Eram pessoas incríveis. Diga para a pessoa do seu lado assim, você é incrível. É incrível mesmo. Mas pessoas incríveis também precisam de alguns ajustes. E um dia, Ezequias ele fica doente e ele recebe uma palavra por meio do profeta Isaías. E Deus diz, manda dizer que ele vai morrer. E Ezequias chora, ele busca o Senhor, ele tinha o hábito de fazer isso. Ele era alguém que buscava o Senhor, era um hábito dele. Mas a Bíblia diz que ele começa a pedir a Deus e Deus ele fala, então você vai ter mais 15 anos. Olha que interessante, Deus dá a ele isso, só que Deus também dá uma instrução. Deus diz para Ezequias, você lembra do texto? Ele vai dizer, põe a tua casa em ordem. Eu vou te dar 15 anos, mas você põe a tua casa em ordem. Se você for ler o texto, você vai ver, Deus deu a Ezequias o que ele pediu? Deu, porque Deus não é homem para que minta. Mas Ezequias deu a Deus aquilo que Deus pediu? Não. Manassés, o filho de Ezequias, se eu não estiver confundindo os nomes, é isso? Você confere lá. Mas ele foi o rei mais terrível da história de Israel.
resgatou a adoração a outros deuses e chegou a queimar o seu filho em sacrifício. Tinha práticas de feitiçaria, de idolatria. O rei que foi responsável por uma apostasia na história de Israel. E olha que interessante, Manassés começa a governar com 12 anos. Ou seja, o seu pai morreu quando ele tinha 12 anos. Eu sou péssima em conta, mas essa eu achei um pouquinho mais fácil. Se eu estiver errado, me corrija. Mas isso significa, então, no tempo bônus que Ezequias recebeu, que ele nasceu 3 anos depois daquela palavra de Deus, certo? Porque Deus deu 15. E Deus deu uma instrução, olha, põe a tua casa em ordem. Só que se você seguir o texto, é tão interessante os detalhes. E foi essa parte que me chocou, essa parte que me deixou chocada, que eu estou preso na história. Que a Bíblia conta que Ezequias, então, recebeu alguns reis na casa dele. E ele foi mostrar o palácio, as suas riquezas, tudo que ele tinha conquistado, tudo que ele tinha. E aí, então, Isaías vai até ele, o profeta, e diz, e aí, o que aconteceu? Ele fala, eu mostrei as riquezas, as especiarias, os tesouros. E o profeta dá 2 palavras para Ezequias. Ele diz assim, olha, todo o seu tesouro vai ser tirado de você. Você imagina se alguém diz assim, olha, tudo que seus pais construíram, tudo do seu trabalho até hoje, você vai perder tudo. Você vai perder tudo, não vai ter mais nada. Tudo isso vai ser levado e vai ser dado ao seu inimigo. Isso é uma boa notícia para você? Alguém ia gostar de receber isso? Eu não ia. Aí ele dá uma que para mim ainda é pior. Ele diz assim, e os seus descendentes vão ser escravos na Babilônia. Alguém ia gostar de ouvir, não, e o teu filho vai servir aquela gente esquisita lá, vai ser escravo deles. Vai ficar cativo lá. Seria uma boa notícia para você isso? Não. Mas você sabe o que Ezequias responde? E foi aqui que eu fiquei chocada. Ele disse assim, a palavra que Deus deu é boa. Falei, como assim, gente? Qual era o tipo de problema que Ezequias tinha? E ele segue o raciocínio. A Bíblia diz que ele disse que a palavra era boa, porque ele pensou, contanto que não aconteça enquanto eu estiver aqui, isso vai acontecer depois. Eu já vou ter morrido, eu já vou ter passado, as coisas já vão ter acontecido. Então é como se eu estivesse falando assim, Deus chega e me dá uma palavra dessa, eu falo, tá bom, já vou ter morrido mesmo, Theo e o Benjamin, que se lasquem para lá. Que mãe fala um negócio desse? Ezequias foi esse tipo de gente. E eu falei, era alguém. O problema, quando Deus fala, põe a tua casa em ordem, ele estava falando da vida ministerial? Não creio. Ezequias foi responsável por um avivamento extraordinário na sua nação. Ele estava falando da sua vida financeira, ele tinha tesouros, ele tinha palácio, ele tinha tudo. A palavra de Deus, obviamente, ela traz uma instrução para que ele ponha a vida pessoal, a vida familiar dele em ordem. Mas Ezequias, nesse texto, ele demonstra um egoísmo dele, de olhar para ele, mas um descaso com a geração que vem depois. E quando Deus fala assim, põe a tua casa em ordem, eu sinto o apelo do coração de Deus para que você entenda que você tem uma responsabilidade com a próxima geração. Você tem uma responsabilidade com os teus filhos e uma responsabilidade que Ezequias, que era um homem muito nobre em muitos aspectos, ele não cumpriu com excelência. Tanto que o filho dele foi um terror. Às vezes a gente pede coisas a Deus, que se a gente soubesse, eu fico pensando, era melhor ele ter morrido do que produzido o filho que ele produziu. E que foi um terror para a história, mas nada é desnecessário, está ali para que a gente tenha lições. E Deus está dizendo, você tem uma responsabilidade com a geração que vem depois. Se você for ler o que Paulo escreve para Tito, ele está dizendo às mulheres mais velhas, ensinem as mulheres mais jovens a serem zelosas na sua casa, a serem cuidadosas, a não serem fofoqueiras, a não se meterem em assuntos que não são seus. Você que tem experiência, transmita a experiência para o outro, ensina. É por isso que o meu irmão diz uma frase que eu gosto muito. Ele diz, não tem nada mais egoísta do que ser igreja sozinho. Porque eu preciso do que você tem. A sua experiência com Deus, a sua história, o que você aprendeu. Quando você libera, você tira pessoas do buraco. A graça de Deus alcança pessoas através de você. Você muda histórias, você muda a realidade de vidas. Existem famílias que podem ser marcadas e divididas por causa de uma oração que você faz. Esse é o tamanho do poder que a gente carrega dentro de nós por meio da fé.
Não é um poder nosso, a Bíblia diz que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você é o barro, mas você carrega algo poderoso dentro de você, que tem poder de impactar essa geração. E não adianta a gente olhar e falar assim, é a geração Nutella, é a geração do mimimi. Se nós não estamos gastando tempo à mesa, disciplinando, conversando. Irmãos, ser pai é um negócio muito difícil, não? Eu sonhei com a maternidade a vida inteira. Eu acredito que por conta da influência que eu recebi da minha mãe, da minha avó. Hoje eu vejo muitas mulheres que sonham em construir primeiro uma carreira, que pensam primeiro na vida pessoal. E eu entendo que tem a ver com a geração que a gente vive, mas eu confesso para você que quando me perguntavam, quando eu era mais nova, o que você quer ser quando crescer? A minha resposta era certeira, eu quero ser mãe. Era o que eu queria, mas ser mãe é um desafio. Recentemente aqui nessa igreja, eu vim aqui na formatura da Escola Avance, muito legal. E aí, meus filhos estavam comigo em casa, a gente não conseguiu organizar ninguém para ficar. Aí eu falei para eles, filhos, hoje a gente vai ter um dia muito legal. Que eu não estava envolvida com nada, eu falei, hoje quem vai ficar com vocês na igreja é a mamãe. Que eles sempre falam, vamos com mamãe, eu quero ir com você. Falei, hoje eu vou levar. Vocês vão ficar comigo. A gente vai brincar, a gente vai conhecer outras pessoas. E vim no carro contando. Ai, que alegria. Planejei tudo na minha cabeça. Quando chegou aqui, eles estavam agitadíssimos, que meus filhos são do fogo, sabe? Só pentecostal que eu tenho lá em casa. Começaram a correr lá fora e jogar os negócios, a bola no chão. E eu, não pode, guarda aqui, chega pra lá. Fui dar janta, eles animados jogaram a janta no chão. Eu comecei a contar até 1000. Falei, a gente vai ter um dia muito legal. Hoje o dia era para ser legal. Aí tinha um bazar abençoado, bazar de igreja que eu amo. Meus filhos amam também. Aqui aquele bazar. Meu filho viu algum brinquedo, o bazar estava fechado. Mas ele cismou que queria o brinquedo. Não sei o que tomou aquela criança. Um fogo estranho veio sobre o menino. Que ele... sei lá o que deu nele, o bichinho fez uma pirraça esquisita. Eu mandei uma mensagem pro meu marido, se você puder ir embora, eu te agradeço, que eu vou ter um treco aqui. Com essas crianças, quando eu estava indo embora, você não faz ideia da pirraça que a criança fez por causa daquele boneco. Ele passou pelo estacionamento, tinha um irmãozinho de estacionamento, olhando para mim. Eu passei, irmão, Deus abençoe. E a criança, olha, o sangue já estava lá nas alturas. Aí eu me lembrei de todas as técnicas que o Instagram vai ensinar pra gente, de você abaixar. Olhar nos olhos da criança. Transmitir afeto e carinho. E eu comecei muito bem dizendo assim, eu estou entendendo, filho, o que você está sentindo. E completei dizendo algo que não é nada pedagógico. Eu juro que eu sou uma boa mãe, não me julguem. Mas eu falei assim, mas se você não fechar essa boca agora no carro, eu vou dar um tapa em você. Ele olhou para mim, sabe aqueles prédios ali da vizinhança que tem aqui atrás? Ele estava bem no estacionamento, o irmão atrás de mim, os prédios atrás. E ele começou, não me bate! Por favor! Se eu entrar, você vai me bater! Eu falei pro irmão, Deus abençoe, irmão, semana que vem eu volto. 7 passos da família feliz, é o tema da pregação que eu vou fazer aqui. Eu não estou no meu melhor momento, às vezes é um pouco melhor que isso. Irmão, parece uma coisa simples, mas você também perde a paciência em casa às vezes? Às vezes você sai da graça também? Ai, que bom, me sinto mais humana com isso. Mas a gente faz planos. Eu li um livro, solteira, olha eu, gente, mal sabia que era profético. Eu era uma ótima mãe, até ter um filho. Uma amiga minha que tem filho junto comigo mandou um meme, a mulher se afogando assim. Eu, nadando no cuspe pro alto que eu joguei, quando eu falava do filho dos outros. Meu filho nunca vai fazer uma pirraça dessa. Nunca diga nunca, você não sabe o que está te esperando lá na frente. Mas são os desafios que a gente fala brincando, depois a gente ri. Mas no dia a dia, com cansaço, com você estressada do trabalho, com você pensando na conta que você tem que pagar no final do mês, com você brigando com o marido. Criança fica doente.
Aí você quer levar na emergência. Aí seu marido prontamente diz, vamos, amor, porque você é uma pessoa muito racional. Seu marido fala isso? Meu não. De novo você com essa doideira. Quer levar a criança em emergência toda hora. Amor, agora então você que vai decidir. Eu estou dizendo que tem uma coisa errada no ouvido dessas crianças. Você inventa doença. Mas eu vou para satisfazer o seu ego. Então tá bom, te agradeço. Aí chega na emergência, a criança sai com a receita do antibiótico. Tá com otite. Agora ainda tem que comprar remédio. Eu falei, você raiva de mim? Seu marido fica estressado quando você quer ir na emergência com as crianças também, gente? Mais estressado ainda quando passa na farmácia depois? Não é fácil a gente conviver junto, não. A gente precisa da graça de Deus, sabe? E Deus, Ele tem princípios para a nossa família que vão nos ajudar a ter uma vida equilibrada, sadia. Não é fruto de sorte. Não é fruto do acaso. Eu não acredito que ninguém fica casado 50 anos porque deu a sorte de casar com alguém que é compatível. Porque, sinceramente, gente, alguém fala isso para mim, eu seguro a crise de riso. Que quem é que é compatível com quem? Mora junto, divide a escova de dente e paga a conta junto, você vai ver quem é compatível com quem. Se não for a graça do Espírito Santo sobre você, que às vezes é outro meme de internet, eu fico rindo sozinho, porque eu tenho maturidade para essas coisas, não. Aí uma senhorinha falando, tem um anjo dando uma chave de braço nela. Eu e o Espírito Santo, no meio da discussão com meu marido, mandando eu calar a boca. Eu me identifiquei. Fica quieta, minha filha, engole, fala depois, deixa a raiva passar. Mas são situações que no dia a dia, às vezes as crises são reais. Às vezes não é nossa coisa de rotina. Às vezes são problemas sérios que a gente precisa lidar e a gente não sabe como. E isso vem tirar a nossa paz, o nosso eixo, o nosso sossego. Mas existe uma responsabilidade que Deus nos dá. A gente vive numa sociedade que quer ter direitos sem entender o valor dos deveres. Mas, biblicamente, não funciona assim. Existem direitos que Deus diz que nós temos, que eles só vão crescer e desenvolver na nossa vida se a gente entender os nossos deveres também. Se a gente entender que os princípios de Deus, eles abençoam. Se a gente deixar a palavra nos lavar de dentro para fora. Quando eu casei com meu marido, um dia eu estava ouvindo uma pregação e estava falando sobre submissão. Eu falei assim, Deus, muito obrigada, porque eu não tenho problema nessa área. Eu, inocente, conversando com Deus. Eu vim de uma família que minha mãe me ensinou muito sobre isso. Isso não é um problema para mim. No mesmo dia eu tive uma discussão com meu marido de noite em casa por causa de arrumar a casa. Eu recém-casado, eu lembro disso até hoje. Que Deus dá uma chicotada na gente às vezes que a gente não esquece, né? E aí no meio da discussão, meu marido virou para mim e falou assim, como é difícil conversar com você porque você tem resposta para tudo. Não sei de onde tira isso, gente. Caso não goste de falar. Na hora, o Espírito Santo trouxe para mim assim, você acha que você não tem problema nessa área? Você acha que não é difícil para você aprender a dominar a sua língua, saber a hora certa de falar, ter sabedoria? Eu falei, Deus, tenha misericórdia da minha pessoa, que eu descobri agora que eu tenho um problemão nessa área. E se não for o Espírito Santo falando para mim com frequência, filha, o nome disso é orgulho que você está tendo. É orgulho mesmo. A gente tenta disfarçar, mas é orgulho. Isso é inveja. Isso é ciúmes. Isso é o seu necessidade de se sobrepor sobre o outro. Eu adoro ter razão. Alguém já falou essa frase? Quero mais que o negócio dê errado só para eu dizer para ele, eu te avisei. Que se você fizesse assim, não ia dar certo. E são coisas que a gente carrega dentro da gente. Que a gente precisa fazer morrer, porque existe uma responsabilidade sobre nós de cuidar da nossa família. E a Bíblia diz que se a gente não cuida, a gente nega a nossa fé. E se você for ver o que a Bíblia fala sobre o que vai acontecer com os infiéis, você vai ver que não é uma lista bonita. E a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus negou a fé e é pior do que os infiéis. A Bíblia frequentemente está associando o relacionamento que você tem com a sua família com o relacionamento que você tem a Deus. Tem alguma passagem em Pedro que ele vai dizer, olha, façam isso, cuidem dos seus filhos, da sua família, para que as suas orações sejam ouvidas. Olha como é importante o que ele está dizendo.
Eu converterei o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Olha, Ruth nos ensinando sobre relacionamento com sogra, cunhados, mãe, pai. Se a gente não aprender a colocar os limites nas relações, a se posicionar. Eu penso que Deus cala do alto dizendo, filho, eu quero te abençoar. Mas se tu não colocar a tua casa em ordem, a bênção vai quebrar você. Se você não ajustar o relacionamento que você tem com seus pais, com seus parentes, seja com quem for, tem coisas que a gente vai limitando, porque a gente quer os direitos sem viver e conhecer os princípios que Deus nos traz. E tem princípio de Deus para todas as áreas da nossa vida. E a gente precisa conhecer. Porque a gente passa tanto tempo cuidando daquilo que é passageiro. A gente passa tempo cuidando da nossa performance, do que é aquilo que as pessoas estão vendo. E a gente esquece de cuidar do nosso interior, daquilo que a gente realmente é. E Deus não tolera esse tipo de hipocrisia. Quando Paulo estava falando sobre os conselhos para procurar um pastor, ele diz, conheça alguém que pastoreie bem a sua própria casa. Que saiba cuidar dos seus. A Bíblia diz, se você não ama o seu irmão a quem você vê, você não pode amar a Deus a quem você não vê. Se você pensa que você está na luz, mas você odeia o seu irmão, até agora você está nas trevas. E se a gente não tomar cuidado, a gente vai buscando rivais dentro da nossa família, dentro da nossa casa. A gente entra numa competição, numa briga de ego. O orgulho é um problema tão sério, porque a gente enxerga tão bem no outro, a gente não enxerga na gente. Eu tenho um pouco de medo de pregar sobre isso, porque eu fui pregar na pandemia. Na época que eu usava máscara, estava usando bastante máscara. E aí eu estava com batom e estava pregando assim, gente, o orgulho é igual casca de feijão no dente. Que você vê do outro, mas você não vê o seu. Sabe quando você está com alguma coisa estranha no rosto, que o outro está vendo, você não está vendo? E depois ficou todo mundo rindo de mim, que a máscara tinha borrado o batom, eu estava igual o Bozo, pregando. Eu falei, é bom que eu quis ilustrar como é que é o orgulho, entendeu? Eu estava falando sobre ele tão claramente e ninguém fez a gentileza. Eu falei, pô mãe, tu estava ali na frente, podia vir do meu lado, me dar um toque, né? Me entregava uma água. Falava, ajeita o batom. Mas o orgulho é assim, a gente vê no outro, mas a gente não vê na gente. E a Bíblia diz que o orgulho, ele precede a ruína. Cuidados, sabe qual é a nossa responsabilidade com a nossa família? Cuidado espiritual. Nós temos a responsabilidade de formar cidadãos do céu. Não só gente para a vida, não só gente para crescer profissionalmente, isso também. Mas nós temos a responsabilidade de gerar valores do reino. De ensinar sobre uma fé genuína, sobre uma fé sincera. E a gente não consegue fazer isso se os nossos olhos não estiverem atentos para dentro da nossa casa. Entendendo as emoções dos nossos filhos. O que eles estão sentindo sobre as estações. Hoje eu faço planos, mas eu preciso ter cuidado com eles porque eles sentem. E frequentemente eu preciso ajustar minha vida pensando nos meus filhos. Porque eu tenho sonhos ministeriais, profissionais. Mas se os meus filhos não chegarem comigo do meu lado, do que me adianta? Eu vi um pastor pregando sobre isso, achei sensacional, sobre a nuvem no deserto. E as duas eu já tinha ouvido bastante, as duas primeiras. Ele diz que a nuvem tinha 3 funções. A nuvem, ela trazia proteção. A segunda, a nuvem trazia direção. Mas eu achei a última fantástica. Ele diz assim, a nuvem ditava o ritmo da caminhada. E aí ele lembrou de Jacó e Esaú, quando ele diz assim, olha, vai na frente. Eu vou num outro ritmo, porque os meus filhos ainda são pequenos. E os meus cordeirinhos ainda têm filhote lá. Eu vou no passo deles. Porque eu vou chegar onde Deus falou que eu ia chegar. Mas quando eu chegar lá, eu quero os meus filhos do meu lado. Eu quero a minha família comigo, eles são importantes. E eu preciso ser sensível à fase que eles estão vivendo, ao momento que eles estão vivendo. O que eles estão me dizendo? Porque se você der atenção, eles vão dizer. Eles gostam de dizer aquilo que está no coração deles também. Mas eles precisam encontrar um ambiente receptivo para isso. Às vezes a gente é muito duro só, muito seco. Esses dias no início do ano, mãe fica desesperada com tudo, né?
Eu comecei a perceber Benjamin estranho, meu filho mais velho, uns comportamentos estranhos. Na escola, estranho, era diferente dele. E eu tentando conversar, não estava entendendo. E a gente passou por um processo de mudança. Meu irmão veio morar no Rio, os nossos filhos são muito chegados. E Benjamin sente tudo muito. Depois eu fui entender que ele estava com muita saudade dos primos. E aquilo estava sendo um problema para ele. Mas ele começou a ter uns comportamentos estranhos na escola que eu percebi. E chegou um dia que a gente estava uma segunda-feira, um dia um pouco mais tranquilo para a gente lá em casa. E eles chegaram da escola, a gente tirou o dia para ficar com as crianças. Foi passear, foi ter um momento com eles, eu e meu marido. E quando meus pais passaram lá para pegar a chave, as crianças não quiseram falar com eles. Eu achei estranho, porque eles são muito ligados aos avós. Hoje meu filho acordou, me deu um beijo e falou assim: mãe, eu posso dormir na casa da minha avó hoje? Eles são grudados, mas naquele dia eles não quiseram nem cumprimentar. E depois, quando eu estava botando eles para dormir, eu falei: o que aconteceu? Mamãe não entendeu. O que houve naquela hora? Ele falou assim: eu pensei que você fosse para a igreja. Que geralmente os avós chegam para eu sair. E eu achei que você fosse sair. E é por isso que eu não gosto da igreja. Porque quando você está lá, eu sinto sua falta em casa. E aquilo me fez pensar. Eu falei: então eu preciso reajustar a minha vida para que isso não seja um problema para os meus filhos. Porque enquanto o sacrifício é meu, é uma coisa. Quando o sacrifício é deles, é diferente para mim. Então eu preciso reajustar os meus horários, os meus cronogramas, a minha forma de fazer. E ele é alguém que ama ir para a igreja. Mas naquela fase ele estava sensível. A gente precisa entender o nosso ritmo. Como é que isso está sendo para os nossos? Como é que isso está sendo para a nossa casa? E buscar sabedoria em Deus. Para que a gente possa viver sim aquilo que Deus tem para nós. Mas para que a gente não sacrifique pelo caminho coisas que são fundamentais, inclusive diante de Deus. Porque se eu precisar deixar de pastorear a igreja para pastorear o coração dos meus filhos, eu vou precisar fazer isso porque eles são a minha responsabilidade. Porque sou eu que preciso dizer para eles que o que eles estão fazendo não está certo. Que obediência gera bênção. Sou eu que preciso ensinar isso para eles. E a gente precisa de sabedoria. Então, cuidado espiritual. Cuidado financeiro. Quando a Bíblia fala da gente ter cuidado com os nossos, eu creio que isso inclui finança. Quantas vezes decisões equivocadas a gente faz sem consultar quem está do nosso lado, e isso traz um problema para a nossa casa. Aquela conta que a gente deixa para pagar depois, e em 15 dias você está brigando com a mulher, com o marido, porque aquilo ficou para depois. Cuidados que a gente precisa ter para que a gente alinhe e não gere uma crise lá na frente. Que às vezes é a falta do alinhamento, da manutenção de hoje, que vai estourar numa crise terrível lá na frente. Então a gente precisa ser cuidadoso quando as coisas estão começando, porque é mais fácil de tratar. Cuidado físico. Você já viu, né? A gente estava rindo e brincando disso. Tem muita gente que casa relaxa. Não se cuida mais. Não tem mais aquela motivação de antes para fazer as coisas que tinha. A gente vai perdendo cuidados que a gente precisa ter. E quando eu penso nessa instrução de Deus para o rei Ezequias, de põe a tua casa em ordem, quando eu vejo Paulo dizendo de forma tão enfática que aquele que não cuida dos seus negou a fé, e é pior do que os infiéis, isso me chama, isso gera em mim, eu não sei em você, mas gera em mim um senso de responsabilidade muito grande. Porque pôr a minha casa em ordem é algo que é responsabilidade de quem? Minha. Sou eu quem preciso fazer isso. Sozinha, graças a Deus que nada mais nessa vida eu faço sozinha. Eu posso depender da graça do Espírito Santo para todas as coisas. Eu posso depender do cuidado dele. Mas eu queria nessa manhã te chamar para a responsabilidade. Te chamar para esse lugar. Porque eu também concordo com o que o bispo falou, de que a nossa família é um princípio que nasceu do coração de Deus e nenhum sucesso fora compensa um fracasso dentro. Eu acredito que a gente deveria nortear a nossa vida pensando e planejando aquilo que Deus planeja e pensa sobre família, porque família é um projeto de Deus. Nasceu no coração de Deus. Essa confusão foi ideia dele, que disse que não é bom que a gente ande só. É melhor serem dois do que um.
Porque se um cair, o outro levanta. Mas para que esse ambiente de graça, de harmonia e de favor seja gerado em nós, o que a gente precisa? A gente precisa conhecer a palavra, amar a palavra, se posicionar com a palavra, ter a ousadia da palavra. E depois de te chamar a responsabilidade, eu quero te dar a notícia mais maravilhosa e talvez muito batida para nós, mas que é sempre viva e atual, de que você pode contar com a ajuda do Espírito Santo em todas as coisas. Desde que eu casei e comecei a viver o meu maior sonho de vida, que o projeto de vida, que era construir a minha família, tem um versículo que eu me apego a ele quase todos os dias. Aquele que diz que Ele me ensinaria todas as coisas. E se são todas as coisas mesmo. A gerenciar uma casa, a organizar, a ser mãe, a ser esposa, a ser filha, a ser cunhada, a ser nora. Ele me ensina todas as coisas para que eu possa fazer isso com graça. E eu só consigo fazer isso se as verdades dele estão dentro de mim. Porque se eu não me relaciono bem comigo, eu não vou me relacionar bem com ninguém. Se eu não me relacionar bem comigo mesma, como é que eu vou me relacionar bem com a minha sogra? Como é que eu vou me relacionar bem com a minha mãe? Quantas vezes a gente não entende que primeiro a gente precisa ser curado dentro, para que Deus possa acrescentar na nossa vida e fazer aquilo que Ele anseia em fazer. Mas a bênção do Senhor, ela enriquece, não acrescenta dano. Mas os princípios precisam estar vivos, mas há essa palavra sobre nós, de que a gente pode contar com Ele. E Deus me deu 2 consolos muito grandes. Eu queria deixar 2 versículos para vocês, para a gente terminar, e eu já quero orar. Em João 15, o versículo 5. Jesus ele está chocando os judeus com essa declaração, porque lá em Isaías o profeta vai dizer que Deus, estava lá, ele dá a figura de Deus como um jardineiro ali, alguém que cuida do jardim, e diz, ele plantou uma bela vinha, ele fez por essa vinha tudo que essa vinha podia receber, ele deu o seu melhor para essa vinha, ele cuidou dessa vinha. E ele diz assim, e se tivesse faltado alguma coisa, se ele tivesse me pedido, eu teria dado para essa vinha ainda assim. Eu cuidei dessa vinha com carinho, ilustrando o relacionamento de Deus com o seu povo através dessa figura de linguagem. Mas Deus diz assim, mas essa vinha produziu frutos amargos. O fruto não foi bom. Eu cuidei com zelo, eu cerquei, mas o fruto não era bom. Então Jesus ele chega aqui em João 15 e ele choca os judeus que conheciam essa palavra, dizendo para eles assim, você não é a vinha, você não é a videira, eu sou a videira e você é o ramo, aquele que permanece em mim e eu permaneço nele, esse vai dar muitos frutos. Porque sem mim, nada podeis fazer. E essa frase de Jesus é uma libertação para dentro de mim. E eu creio que se essa revelação cair no teu coração, ela é um segredo para que você se livre da preocupação, da ansiedade, do que vai vir a ser do meu amanhã, o que vai vir a ser do meu futuro. Porque sem Ele eu não posso mesmo fazer nada. Eu não creio que essa foi uma expressão exagerada de Jesus. Eu não creio que essa foi uma expressão poética. Eu creio que Ele estava te entregando uma chave. Quando Ele está te dizendo, sem mim você não pode fazer nada, e é nada mesmo. Eu tenho aprendido, e quanto mais eu vivo, mais eu aprendo que eu dependo dEle, que sem Ele eu não consigo nem levantar da cama. Sem Ele eu não consigo respirar. Eu dependo, eu preciso da graça dEle para chegar aqui e pregar e confiar que Ele vai me dar as palavras, porque sem Ele eu não posso fazer nada. Sem Ele eu não faço a menor ideia de como edificar uma família. Eu não sei fazer isso sem Ele. Sem Ele eu não posso fazer nada. E a boa notícia que eu tenho para te dar é que Deus te fez um ramo. Seja um ramo.
Não dependa de você mesmo para produzir frutos. Se você vai numa árvore e você não vê frutos, você não culpa o ramo, culpa. Você olha para a árvore. Jesus está jogando a responsabilidade, o peso para ele. E dizendo, a sua responsabilidade hoje é: permaneça, 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 permaneça. Permaneça na posição de liberdade que eu te dei em mim. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Para que você entenda que a sua genética hoje ela foi mudada por Deus. Ele te deu uma possibilidade de recomeço nele. Permaneça nele, para que ele te lembre quem você é. Que você nasceu para dar certo. Que a sua família é a família bendita do Senhor. Que ele tem o nome dos seus na sua mão. Que ainda que uma mãe se esqueça do filho que mama, de modo que não se compadeça dele, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos. E porque ele abençoa a minha família, se eu permaneço nele, eu sei que abençoada está. Que a bênção de Deus está sobre mim. Porque a bênção de Deus é uma realidade na minha casa. E circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Eu posso estar passando por uma fase difícil. Eu posso estar passando por uma crise. Eu posso estar passando por um momento de aperto. Mas eu sei que Ele é por mim. Ele é pelos meus. E eu posso depender dEle para cumprir todo chamado e posição que um dia Ele confiou a mim e me possibilitou viver. E ontem eu estava orando por esse dia. Eu quero terminar lendo o Salmo 33, porque Deus me consolou muito com esse texto ontem. Ele vai dizer que os planos do Senhor permanecem para sempre, mas para não tomar muito tempo, eu vou ler a partir do versículo 12. E Salmo 33, no versículo 12, diz assim: como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo povo Ele escolheu para lhe pertencer. Sou eu, diz assim, sou eu. Sou eu, é para mim. O Senhor olha dos céus e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra. Ele formou o coração de cada um. Por isso Ele entende tudo o que eles fazem. Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Não confie em seu cavalo de guerra para obter a vitória. Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvá-lo. O Senhor, porém, está atento aos que o temem, aos que esperam por seu amor. Ele os livra da morte, os conserva com vida em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo. Nele, o nosso coração se alegra, pois confiamos em seu santo nome. Que o teu amor nos cerque, Senhor, pois só em ti temos a esperança. Você pode se colocar de pé, eu quero orar por você. Eu já tive com meu pai, acompanhando ele em alguns lugares, e eu vi com frequência algumas pessoas perguntando para ele: Silvio, como é que você fez para ter 2 filhos pastores? Como é que você conseguiu fazer isso? E eu já vi mais de uma pessoa perguntar para ele: qual que é o segredo? Eu amo a resposta complexa que ele dá. Sempre que eu estava do lado foi a mesma resposta. Ele sempre respondeu assim: é a graça. E ponto. É pela graça. É pela graça. Talvez você esteja se perguntando: Deus, você não... essa menina tá falando lá umas coisas bobas, de criança fazendo pirraça. Ela não faz ideia de como minha família tá. Do buraco que a gente se enfiou, de como que a gente vai resolver. Ou da falta dos sonhos de família, da falta do que eu queria ter. Como é que eu vou fazer isso?
Eu creio que essa resposta vale para você também. É pela graça. A graça fala de uma dependência absurda de um Deus que te ama de forma extraordinária. Graça fala de você abrir mão do seu orgulho, da sua forma de fazer, do meu eu. Eu ouvi uma pregação da pastora Thalita Pereira que eu achei fantástico, as sacodes que ela dá na gente de vez em quando também. Ela diz assim: você pode ter muitas razões para não crer. Você pode ter muitas razões para não ir. Você pode ter muitas razões para não amar a igreja. Pode ter muitas razões para não fazer isso. Mas razões não te dão direitos. Eu achei forte isso. Você pode ter muitas razões para desistir. Pode ter muitas razões para desanimar. Mas razões não te dão o direito de fazer isso. Porque há esperança para você. Ele é o Deus de toda a esperança. Se existe alguma área da sua vida em que você perdeu a esperança, se existe algum relacionamento na sua família ou fora dele em que você perdeu a esperança, eu quero dizer que essa área está debaixo de uma mentira, porque Ele é o Deus de toda a esperança. Porque para Deus não haverá impossível em nenhuma das suas promessas. Um dia Ele vira para uma menina, Maria, e diz: você vai conceber e vai dar à luz ao libertador. Eu fico me imaginando Maria, uma adolescente, recebendo a notícia que ela ia gerar o Filho de Deus. Se educar uma criança já é difícil, imagina educar aquele que havia ser o libertador de todo o povo. Ela recebe a notícia, alegra-te muito, porque Deus é contigo, você foi agraciada, você vai gerar o libertador, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Aí eu fico pensando, se eu sou Maria, então tá bom. E aí, qual de vocês assim as forças armadas que vão me ajudar nesse processo? É exército, marinha, aeronáutica? Do que a gente está falando exatamente? Quais vão ser os especialistas em filosofia grega que vão me instruir no processo de educação desse menino? Quem vai me dar conselho? Quem vai ser o meu instrutor? Quem vai me ensinar como fazer? A resposta dele é maravilhosa. Porque Maria pergunta, não tudo isso que eu falei, ela só pergunta: como é que vai ser isso? Você já se perguntou também, Deus, como é que vai ser isso? Como é que vai ser isso? Deus, Ele tem resposta simples e profunda. E Ele diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E sobre a sua casa, sobre a sua família, essa mesma promessa te cerca. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Você pode levantar as suas mãos. Eu quero fazer uma oração simples por você. Deus, Tu és o Deus de toda graça, de toda esperança, da alegria, o Deus do recomeço. Renova sobre nós, Senhor, a alegria dentro da nossa casa, dentro da nossa família, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e nós vamos precisar dela nos tempos de crise, vamos precisar da nossa alegria nos tempos de dificuldade. Que a Tua alegria seja uma realidade sobre cada casa. Que em todo tempo sejam brancas as nossas vestes, e que nunca nos falte o óleo sobre a nossa cabeça. Que o óleo da Tua unção, da Tua graça, do Teu poder seja liberado sobre nós todos os dias. Levantamos as nossas mãos como quem se rende, Senhor. Eu levanto as minhas mãos como quem se rende. Eu abro mão dos meus princípios, dos meus valores, do que eu acho, do que eu penso, do que eu acredito, do que a sociedade diz pra mim, do papel da mulher, do papel do homem. Eu abro mão de tudo isso agora. E eu só quero aquilo que o Senhor fala sobre mim. Que a Tua palavra ganhe vida dentro de mim. A Tua palavra é vida em mim. Eu abro mão do meu orgulho, Senhor, das minhas proteções humanas e naturais, para depender única e exclusivamente do Teu Espírito Santo. Porque eu sei que Tu és o meu único e suficiente Salvador. Seja qual for a necessidade da minha casa, da minha vida, dos meus relacionamentos, Tu és suficiente, Senhor. Seja qual for o nosso dilema, Tu és a nossa cura. Seja qual for as nossas questões,
Tu és a nossa resposta. Que Jesus seja o centro de cada casa aqui presente. Que a Tua graça aconteça aqui nos nossos corações. E através de cada lugar, cada conversa, que o fruto do Teu Espírito Santo se manifeste, trazendo paz, justiça, alegria, sabedoria, discernimento, sensibilidade do Espírito Santo. Para que nós possamos viver os grandes planos que o Senhor tem para cada um de nós e para as nossas famílias. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. A bênção do Senhor está sobre nós.